Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa, a casa de Jesus. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus e Jesus, ouvindo e aprendendo o seu Evangelho. Deus Pai, Deus de infinito amor e bondade, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade de reencontro, de estarmos mais uma vez ouvindo, aprendendo, analisando e praticando os ensinamentos de nosso irmão maior Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Eu hoje estou substituindo o irmão Hélio, que está encarregado do exórdio, estaria encarregado, mas ele precisou fazer uma viagem e pediu que eu substituísse na escala. E hoje o exórdio é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é de número 88 e intitula-se Velar com Jesus. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhe foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Bom, a gente analisando, as palavras, a colocação na Bíblia registrada lá em Mateus,
A gente vê que velar com Jesus não é simplesmente ficar acordado com Ele, é estar com Ele em nossos corações, é acordarmos para a vida maior, é também caridade, é praticar o amor na sua maior essência. Por sermos, na condição de encarnados, imediatistas, né? Nós nos preocupamos muito em cuidar do corpo, de comer, de beber, de dormir, descansar, né? A matéria ainda está presente e deixamos de lado o alimento espiritual. Esquecemos de dedicar pelo menos uma hora para Jesus. Nos ocupamos muito com as coisas materiais. Por isso que nós devemos estudar, analisar o Evangelho de Jesus, pois suas palavras estão repletas de profundos ensinamentos e de muitos exemplos que nós podemos e devemos seguir. Analisando a situação aqui de Jesus, né, no Getsemane. Getsemane é o nome de um local, de um jardim que ficava só perto do Monte das Oliveiras. E ali foi onde Jesus com os apóstolos estavam reunidos e ocorreu essa parte da citação aqui, que foi na noite que antecedeu a sua crucificação. Ele foi, subiu ao monte, se afastou e foi orar, chamou os apóstolos, né, e foi com eles para essa região lá, para esse local, onde ele teve o encontro e a situação de Judas, toda aquela preparação para o dia seguinte ele ser crucificado. E analisando, nós encontramos registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, Jesus dizendo aos apóstolos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, que foi Tiago e João. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, e ele disse aos apóstolos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Segundo o Evangelho, a tristeza e a angústia de Jesus foram muito profundas. Falou-se até do suor que corriam como em gotas de sangue pelo solo. Eu vou focar mais nesse tema, porque a lição em si, ela nos leva a várias reflexões. O tempo, o sofrimento, a angústia, Jesus, a questão do orar e de vigiar, de buscar ficarmos sempre vigilantes e fazendo oração. E eu fiquei analisando muito a questão de Jesus naquele sofrimento. Angústia, sofrimento. Essas palavras trouxeram muita reflexão. No texto, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane. Ele poderia ter ido só, mas não. Ele foi com os apóstolos. Chegando lá com os discípulos, ele os convidou a acompanhar e ficar orando, velando. Mas então a gente analisa aqui um grande exemplo dessa lição. E a gente muitas vezes vive isolado, insulado, entristecido, acabrunhado, insatisfeito, ferido com coisas que ouvimos, arrependido de coisas que fazemos. E essa encaixa direitinho para a gente não se isolar, para a gente não viver solitário. Diante da iminência de uma presente angústia, nós procuremos pessoas para conversar, irmãos, amigos para ficar junto, para que a gente não deixe essa tristeza e essa angústia nos invadir. E o exemplo é tirado dessas palavras de Jesus. Várias
vários exemplos nós vamos citar aqui que foram tirados justamente por uma análise, uma reflexão de toda essa passagem de Jesus com os apóstolos, de coisas simples, de frases simples, de não ficar só, de não se isolar. A solidão é amiga de angústia, elas andam sempre juntas. Daí a gente tira esse exemplo: não viver isolado, não viver angustiado, não deixar com que esses sentimentos invadam nossos corações. Um sentimento ainda do texto que diz assim: ele disse a seus discípulos: minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Jesus disse aos apóstolos o que ele sentia. Verbalizemos nossos sentimentos, digamos às pessoas o que nós estamos sentindo. Está triste? Está sofrendo? Está angustiado? Não fique interiorizando, não fique remoendo esse sentimento. É isso que nos faz mal, é isso que nos deixa doente, é isso que nós precisamos nos livrarmos. E toda essa situação nos leva justamente a muitas coisas que nós temos, que é a depressão, doenças que nós próprios produzimos em nós por conta de sentimentos que nós não conseguimos desabafar, exteriorizar e conversar com as pessoas. Então o texto está bem claro quando ele diz: peça auxílio, diga às pessoas e aos amigos o que você está sentindo, como você está passando. Convide pessoas para ficarem contigo, para orar contigo, para rezarem contigo. Convide pessoas para você fazer o culto do Evangelho. Não se isole. E foi isso que Jesus fez. Conversando: estou triste, estou com angústia, e isso vai nos fazer bem. Então a gente tira dessas palavras de Jesus ensinamentos. Outro exemplo que a gente ainda pode tirar: quando Jesus orava, ele disse: se for possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, diante de Deus, ao fazer uma prece, exponha seus sentimentos, exponha seus desejos, suas vontades. Convide pessoas para ficarem contigo, para orar contigo. O silêncio é a fomentação da angústia. Mas é muito importante que você também saiba que quando a gente pede, nem sempre é o que precisamos, nem sempre é o melhor para nós. Deus dá-nos aquilo que é bom para nós, aquilo que precisamos realmente. Daí a frase: que seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, e não a nossa. Esses ensinamentos de Jesus são muito profundos. Jesus ainda disse: se for possível, deixando-os novamente, ele foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: levantai-vos, vamos. E os apóstolos dormiram. Outra lição, outro exemplo: persista na oração, ore com fé, ore com o coração, persevere, não desista, encare e enfrente a circunstância, reaja, não se vence a angústia fugindo da realidade, das adversidades, dos problemas, nem das lutas e nem dos sofrimentos. Temos que reagir, temos que lutar contra isso. É o único jeito que a gente tem de se livrar de tudo isso, é justamente fazendo oração, fazendo a prática do bem, nos fortalecendo em Jesus. Então aqui a gente vê que quando Jesus, numa simples leitura, como foi esse na passagem com os apóstolos, onde ele reclamou a eles que eles não conseguiram, não puderam ficar com ele em uma hora, a gente tira muita coisa de ensinamentos da nossa própria vida. Angústia e sofrimento, solidão, depressão, doenças e muitas coisas que acontecem conosco. Usando esses exemplos de Jesus, fazendo com que nós participamos de nossas conversas com os outros, busquemos amizade, busquemos não ficar solitários, sozinhos, angustiados, sofrendo, remoendo coisas
que podem ser resolvidas. Tudo passa, tudo passa. Basta que nós busquemos o caminho, a verdade. Jesus sempre nos mostrou o caminho. Simplesmente podemos buscá-lo, tornando-o de bem, buscando a leitura, estudando o Evangelho e colocando em prática. Esse foi uma vertente de toda essa situação dessa parábola que consta, onde Jesus se encontra com os apóstolos e eles dormiram quando ele precisava de auxílio. Mas todo o tempo ele sempre conversou, ele sempre incentivou, ele sempre disse: acordem, levantem, avante. E é assim que devemos fazer. Sempre cairemos, sempre teremos momentos de dificuldades, mas temos sempre condições de reerguermos, de levantarmos. Muita paz. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Arruda, que está encarregado do Evangelho, da explanação do Evangelho de hoje. André Arruda. Continuemos sobre a paz que a mensagem preparatória nos proporcionou. O capítulo que nos foi solicitado comentar na tarde de hoje tem como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os itens desse capítulo, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, são os itens 11, 12 e 13, que tem como subtítulo o emprego da fortuna. Em algumas traduções, o emprego da riqueza. Um dia, um pai de família rica, grande empresário, levou seu filho para viajar até um lugarejo com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía. O status, o prestígio social. O pai queria desde cedo passar esses valores para o seu herdeiro. Eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda de seu primo. Quando retornavam da viagem, o pai perguntou ao filho: "E aí, filho, como foi a viagem para você?" "Muito boa, pai." "Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza?" "Sim, pai," retrucou o filho positivamente. E pensativo, aguardou o outro comentário do pai. O pai perguntou: "E o que você aprendeu com tudo o que viu naquele lugar tão paupérrimo?" E o menino respondeu: "Pai, eu vi que nós temos um cachorro em casa. Eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Eles têm as estrelas, a lua e o céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários em uma gaiola, e eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes soltas." O filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, observei que eles oram antes de qualquer refeição, enquanto nós em casa sentamos à mesa, falando de negócios, dólar, eventos sociais. Daí comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde fui dormir com
Antônio, passei vergonha, pois não sabia sequer orar, enquanto que ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive a nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, deitamos, assistimos televisão e dormimos. Outra coisa, papai, dormi na rede do Tônio, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa colocamos a Maristela, nossa empregada, para dormir naquele quarto, onde guardamos entulhos sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o garoto falava, o pai foi estupefando, foi ficando estupefado, sem graça e envergonhado. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, levantou-se, abraçou o pai e ainda acrescentou: obrigado, papai, por me haver mostrado o quanto nós somos pobres. Nós resolvemos iniciar com essa história para primeiro a gente ter noção, dentro da proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que o Evangelho de Jesus nos faz refletir do que realmente é riqueza e do que é realmente ser pobre. Lembrando comentários de pessoas que estiveram próximo a Chico Xavier, que uma vez ele disse: existe gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que possui é dinheiro. E a mensagem Emprego da Fortuna, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no seu item 11, no seu item 12, no seu item 13, todas as três estão dentro da visão que os espíritos nos trazem a respeito desse tema, porque são mensagens psicografadas que Kardec elegeu para contextualizar, para trazer a visão que essa mensagem deve proporcionar para nós nessa tarde e nessa eternidade que nós possuímos e que precisamos aproveitar bem. No item 11, o espírito que não apresenta o seu nome, ele apenas se intitula Espírito Protetor, ele faz um questionamento bem interessante. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? E ele, em seguida, faz a seguinte colocação: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de empregar bem as riquezas. É muito subjetiva mar para a gente. A palavra mar é uma situação que nós estamos ainda no processo de teorização dela. Estamos tentando compreender, e aí a nossa referência, Jesus, mas para alguns Jesus está muito distante. Tem pessoas que ainda não descrucificaram o Cristo. Quando se lembram de Jesus, ainda o veem crucificado na madeira. E o Jesus que a gente tem que tentar buscar é esse Jesus da mensagem preparatória. É aquele que, mesmo estando nesse grau de riqueza espiritual, de riqueza de valores, ele não deixa de pedir ajuda de quem talvez não pudesse nem realmente ter condição de auxiliar. Mas uma das formas da gente aprender a auxiliar é estar próximo de quem já tem essa condição. Uma das formas da gente aprender a crescer é procurar estar perto de quem já deu os primeiros passos. É por isso que a doutrina espírita ela não se fecha em só Allan Kardec, em só Jesus. Ela é um manancial de informações, de referência, de espíritos que, como o próprio Cristo deve ter começado a sua jornada há muitos bilhões de anos, simples e ignorante, como é a lei, e hoje é um Cristo, que é uma condição espiritual de um ser que está conectado diretamente com as ordens de Deus. É a condição que esses espíritos se apresentam, os espíritos crísticos, segundo Emmanuel, nas suas informações psicografadas
para o nosso querido Chico Xavier, para nós, na verdade, através do Chico. Então, passar por essa jornada para se tornar um Cristo, para se tornar um ser iluminado como um Buda, requer de nós passar pela vida. Nós não podemos alcançar consciência crística, consciência de coletividade, entender essa proposta do amai-vos sem estar convivendo. Por isso que nós fazemos reflexões quando encontramos pessoas isoladas, fechadas em seus mundos. E isso, interessante, acontece com as pessoas que possuem, na sua grande maioria, não podemos generalizar, mas as pessoas que possuem bens, elas se fecham em redutos e elas não conseguem fazer a partilha, a promoção daquela prova, porque, segundo nos informa a mensagem da doutrina espírita, a riqueza é uma prova que o indivíduo recebe. Na parábola dos talentos, nós observamos lá as 3 condições dos servos, que cada um pegou o talento e um deles enterrou o talento com medo. Esse ato de enterrar o talento, de escondê-lo, de não fazê-lo progredir, de não fazê-lo multiplicar, é justamente a prova que a riqueza traz para o indivíduo que a possui. E o interessante é que a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, a gente fica fazendo algumas compreensões um tanto quanto equivocadas da lei de causa e efeito, e diz assim: porque eu sou pobre hoje, provavelmente eu fui rico na outra encarnação e não soube administrar bem a riqueza. Não é assim. Depois a gente vai observando que a lógica do que o Espiritismo nos traz, do que a informação espírita nos traz, é enquanto você não se harmoniza, enquanto você não vence uma etapa de provação que você está passando, você não ascende a outra, você não recebe outra prova. Então, quem é rico nessa encarnação foi rico na outra, provavelmente, e quem é pobre também foi pobre na outra, porque o objetivo não é estar rico, não é estar pobre. O objetivo da prova é superar a condição da pobreza, superar a condição da riqueza e alcançar a autoiluminação, alcançar o estado de amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente faz uma comparação. É mais fácil eu me relacionar e amar e entender a proposta do amor tendo a riqueza ou tendo a escassez? Pela mensagem inicial aqui, que o pai queria passar para o filho, levou ele para ver o que era ser pobre, para poder valorizar a riqueza. Nós já observamos que o olhar do menino deu uma lição no olhar equivocado do pai. Nós repetimos várias vezes, quando estamos na tribuna e quando estamos ouvindo a doutrina espírita, essa mensagem, também pela voz de outros irmãos que divulgam a doutrina. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Então, se nós não somos daqui, estamos aqui, qual deve ser as diretrizes que devem nortear a nossa jornada? Quais os valores que nós devemos absorver para nos guiar, mesmo estando na condição de possuir os bens materiais ou na condição da escassez destes? Quais seriam esses valores? Nós observamos na mensagem o emprego da fortuna, o emprego da riqueza, como nós colocamos as duas formas de apresentação dela nas traduções, mas é o mesmo subitem, que nós não podemos desprezar essa informação. Somos espíritos e o espírito não se abastece de coisas materiais para satisfazer-se. O prazer que nós sentimos no gozo das coisas materiais, que fazem parte da existência, o comer, o vestir-se, o usufruir de um bem, seja um automóvel, seja uma casa, esses prazeres, eles são momentâneos. Observem que a qualquer momento nós podemos
estar sendo privados de vivenciar essa experiência, de gozar essa experiência. Há poucos minutos nós estávamos vindo para cá e uma colega contando uma história que estava assistindo uma novela ou um filme, uma conversa entre duas pessoas, e a outra pessoa perguntou: o que você gostaria mais nesse momento? Eles estavam, parece que numa mesa se alimentando. O que você gostaria mais nesse momento de fazer que lhe deixaria com uma sensação de felicidade? E a pessoa disse: comer um pão com ovo. Comer um pão com ovo eu sou diabético, não posso me alimentar disso, sou privado desse prazer. E o outro: eu não posso participar, eu gostaria de ser maratonista, eu não posso correr, eu tenho um problema cardíaco. Interessante. Enquanto nós temos o nosso tempo, que é o tempo para todo mundo, é igual. Você diz: não, fulano tem mais tempo que eu. Não existe. O tempo é o tempo para todos. Começa para os que são acostumados a despertar com o sol, começa às 5h35 da manhã e vai para os que ficam acordados até altas horas, 22, 23 horas, é o mesmo tempo. O que diferencia são os eventos que acontecem na vida de um e na vida do outro. Mas o tempo é o mesmo. Aí o camarada diz: eu não tenho tempo de caminhar, não tenho tempo de fazer exercício. Se ele for no médico amanhã, o médico diz: rapaz, você está morrendo, você vai infartar a qualquer momento. No outro dia de 6 horas da manhã ele está lá com o tênis e começa a caminhar, está fazendo lá sua caminhada. Basta aparecer a informação: tu está morrendo, tu vai morrer daqui a 6 meses, porque está tudo entupido, tu vai. Aí no outro dia de 6 horas da manhã está acordando, assoviando, bota o tênisinho e começa a fazer. O tempo era o mesmo. Então, nós não podemos viver em função da matéria. Ela faz parte da nossa vida. Nós não podemos viver sem a matéria. O espírito sem a matéria não evolui. Está lá colocado no livro dos Espíritos, e por isso que nós reencarnamos. É por ela que nós alcançamos o nosso processo de progresso. E veja que através dela, hoje nós conseguimos fazer com que pessoas sejam salvas através da tecnologia, dos equipamentos, do avanço da ciência. Fomos nós que construímos isso. Porque lá no plano espiritual, a tecnologia é muito maior. O processo é muito mais evoluído. As dores que nós encontramos no nosso corpo físico hoje já estão sendo mapeadas, sendo investigadas, e é através desse processo tecnológico que nós vamos dando uma melhor qualidade de vida. Mas as dores da alma, essas daí, se nós não investigarmos o que é o espírito, o que é que ele precisa, como é que ele faz para encontrar essa tão sonhada paz interior, onde é que eu encontro essa paz interior, como é que eu compro? Você não vai primeiro achar na gôndola da farmácia, nas farmácias de manipulação, nas fórmulas, não existe. Então, empregar essa fortuna nesse caminho do item 11 que ele nos apresenta. Qual é a melhor forma de empregar essa fortuna? Amar uns aos outros. E aí, na proposta do amor, gente, nós entendemos que amar nem sempre é concordar, nem é sempre dizer sim. Nós às vezes encontramos que negar naquele instante será a melhor forma de você doar amor àquele indivíduo que não tem a responsabilidade de usar, de administrar aquilo que está lhe pedindo. Um filósofo contemporâneo nosso, que trabalhou com o pedagogo Paulo Freire e que atualmente faz parte, é professor da USP, chamado Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa interessante para nós. Ele comenta que os valores que se tinha
há 40, 50 anos atrás, eles estão perdendo força na sociedade em que nós vivemos. Ele faz, antes de fazer a palestra, o título da palestra dele é Em que mundo nós vivemos? Ele fala, não estou querendo dizer que nós temos que voltar ao passado. Quando nós estamos falando de educação, a educação é como se você estivesse dirigindo um carro, ou a nossa vida, se você estivesse dirigindo um carro e o para-brisa está aqui na frente e o retrovisor está aqui. Tem gente que dirige olhando para o retrovisor. Tem gente que navega na sua vida, em vez de olhar para a frente, para o para-brisa, para o horizonte, está olhando só para o que está atrás. Ele não estava falando nessa perspectiva, ele está dizendo que alguns valores da época que ele foi educado, e aí ele foi descrever como era a família dele, em que quando o pai chegava em casa, os filhos corriam para abraçar o pai, para receber o pai. Ele disse que hoje em dia, muitas vezes, quando o pai chega em casa, as crianças se escondem, fogem dos seus pais. Porque corriam, porque eles não entendiam como era que aquele homem acordava cedo, saía de casa logo cedo e voltava para almoçar, e depois saía de novo e voltava só à noite para poder botar comida na mesa para eles se alimentarem. Eles não entendiam o que era aquilo. E lá mais na frente é que eles foram compreender. Mas pelo fato de não entender, eles não deixavam de agradecer, eles eram agradecidos a isso. E ele disse que na casa dele, ele fazendo um comentário interessante, tem uma coisa que ele, até brincando com a plateia, eu não sei se você já ouviu falar na atual existência de vocês, que na nossa casa, no horário do jantar, a gente jantava junto. Todo mundo jantava junto e todo mundo conversava. A gente conversava na mesa. Nosso pai conversava com a gente. E ele foi mostrando quais os valores que nortearam a vida deles, e foi mostrando que esses valores, para ele era o sentido do que era necessário ser resgatado novamente, e que era a riqueza que ele trazia e que ele passou para os filhos dele. Uma noção de como construir laços de afeto para que no momento em que o não fosse necessário ser dito, não fosse compreendido da maneira como hoje os pais às vezes têm medo de dizer não aos filhos. Eu não sei como é que pode um pai hoje dar um tênis a um garoto que custa o preço de 2 pneus de um automóvel. Qual é o nível de valorização que esse jovem vai dar ao trabalho, ao dinheiro? Como é que ele vai empregar dinheiro, a sua fortuna, se ele alcançar, se ele recebeu muitas coisas de graça? Ele não tinha noção de valor, que ele queria aquele tênis de R$300. Nós não estamos aqui querendo ser extremistas e dizer que um pai que possui condição de dar um tênis de R$300 não deu ao seu filho um tênis de R$300. A questão aqui é o valor que se tem que transferir para os seus, de quanto aquilo custa. Ele comenta também, o companheiro Marcos Sérgio Cortella, o pai passa a vida toda trabalhando, não tem tempo às vezes de tirar férias, não consegue às vezes sair do raio da sua cidade. O filho vai passar o final de semana numa ilha paradisíaca, na Disneylândia. O pai nunca teve essa oportunidade. Diz, quando o menino chega no aeroporto, o pai vai lá receber, e aí meu filho, como é que foi? Foi legal, foi bom. Então, aqui no Evangelho a gente percebe que o amar, que é o norte que ele quer nos passar, amar ao outro, não quer dizer amar só os que estão fora do seu círculo de convivência, mas estar muito atento a esse amor que você está doando aos que estão justamente, e se forem esses que possuem a riqueza, como é que você está transferindo os valores para aqueles que vão dar sequência ao que você está deixando? Porque na doutrina espírita é uma coisa muito interessante, que a gente vai lendo e vai percebendo, a missão dos pais. Kardec coloca na obra, deixa muito claro, a importância, a responsabilidade que o pai tem em relação ao seu filho. A sua missão em educar, a sua missão em transformar o caráter, em incutir hábitos para que aquele indivíduo possa não só ser um homem de bem, que já é muita coisa, que deve ser nossa busca, mas um homem de bem com valores que possam fazer outras pessoas se inspirarem
a também desenvolver aqueles valores. Nós estamos recebendo, mais uma vez, através dos meios de comunicação, a enxurrada da cultura de massa, que só nos faz, quem perde o seu tempo em assistir, nos empobrece enquanto seres humanos. É a volta, mais ou menos, a gente pode fazer assim uma comparação aos espetáculos que aconteciam nos circos romanos. Agora não se usa mais a espada, não se usa o escudo e as feras. Agora a violência é travada através da palavra, através dos ataques, através da competição para se ganhar 1 milhão, 2 milhões. E aí, se a gente for buscar fazer uma avaliação desses talk shows que já passaram, você vai ver que muitos desses indivíduos que receberam essa fortuna, eles não estão tendo um direcionamento que faça com que ela siga essa conversa que nós estamos tendo aqui, de fazer o emprego dela para que ela possa aliviar a dor, aliviar a fome, aliviar a miséria que existe em torno desse planeta ao qual nós estamos convivendo. E aí a gente vai fazer essa outra reflexão. Se eu não sou esse espírito que estou vivenciando a experiência da fortuna, que não possuo o excesso, mas entre o necessário e o supérfluo, que é outra mensagem que a doutrina espírita, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, onde é que eu estou sabendo administrar bem esse supérfluo? Será que eu estou permitindo que o supérfluo faça parte do meu cotidiano, do meu dia a dia? Porque aqui, nesse item, aqui nesse emprego da fortuna, há um alerta às pessoas que possuem os bens materiais. Vós sabeis que muito do que tens como supérfluo poderá alimentar, poderá abrigar, poderá aliviar a dor daqueles que estão próximos ou não tão próximos, dependendo da condição do indivíduo. E ainda fala mais para os verdadeiros ricos, aqueles que possuem, porque até mesmo necessário para esses também promoverá isso. Porque a gente vê nas revistas, nos salões de beleza que a gente vai, né? A gente começa a observar o padrão, porque há alguns periódicos que só mostram a riqueza que o indivíduo tem, né? Só mostra os valores, a casa, o carro, a mesa farta. Não mostra a realidade, que aquela alma passa pelos mesmos problemas que a alma que está lá na choupana. A ilusão de que ele está aqui, vai permanecer aqui, e que tudo aquilo é o essencial para que ele seja feliz. Então precisamos, como esse garoto que chamou a atenção do pai para o que realmente é a riqueza, para onde está a riqueza, trazer para nós que estamos aqui nesse auditório a consciência de que muitos de nós aqui estamos tendo uma experiência da fortuna, porque num país e num planeta onde 25 mil pessoas morrem por dia de fome, 25 mil pessoas morrem por dia de fome em nosso planeta. Nós talvez não saibamos quantas morrem em Natal, mas no Rio Grande do Norte existem estatísticas que não vão sair no noticiário, até porque isso aí estaria atestando a incompetência dos governantes e a falta da prática da filosofia da qual a grande maioria se diz seguidor cristão. Então nós somos ricos realmente, nós possuímos fortuna. Eu me lembro do discurso do antigo do presidente do país anterior, que o problema, eu sei que não são palavras dele, mas foi muito feliz ele ter utilizado, que o problema da fome do país não é só do governo. O problema da fome do país
é de quem come 3 vezes ao dia. Trazendo para nós, que somos irmãos, que nos dizemos irmãos, que somos sociedade, a responsabilidade de resolver uma situação que, antes da época do Cristo, na época em que ele viveu, e ainda hoje se perpetua. E nós poderemos mudar o mundo? Não. Claro que não. Porque a proposta do Cristo não era de modificar o mundo. A proposta do Cristo é de modificação das nossas consciências, das nossas atitudes. Porque se cada um se modifica, você vai modificar a casa que você mora, você vai modificar e vai influenciar o trabalho da qual você faz parte, da empresa da qual você faz parte, e você poderá também modificar o bairro que você convive, o grupo familiar do qual você está reencarnado. Essa é a proposta de Jesus. Por isso que dos 12 aos 30 não se encontra relatos de onde é que ele esteve. Por onde é que Jesus andou dos 12 aos 30? Estava dentro de casa, na carpintaria, dando exemplo do que é ser filho, do que é ser responsável com a comunidade que ele morava, no bairro onde ele vivia, na aldeia onde ele transitava. Estava servindo. E quando os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior, depois que o Cristo partisse, quem é que ia ser o responsável pelo grupo dos 12, Jesus chega, vê a discussão, aí pega um avental, amarra, pega a bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. E ele silencia, quando ele termina, diz: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o menor. Então é esse o caminho que muitos de nós não conseguimos despertar para a prática dele. E que empregar a riqueza vai passar por esse processo de sentir a dor do outro, de sentir que eu posso ser útil ao outro, que o que eu possuo pode ser melhor compartilhado, pode ser melhor administrado, que pode gerar melhor vida, esperança, e que nós possamos, como essa criança aqui, que mostrou ao pai que é possível ver a vida por outro ângulo e enxergar o que é ser rico e o que é ser pobre, nós também alcancemos essa condição um dia. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão André pela explanação. Passando agora para Jacó, que vai nos agraciar com algumas coisas. Boa tarde. Eu queria, antes de cantar, fazer 4 avisos. Primeiro aviso que já está bem anunciado o próximo Café Cultural, já tem senhas e houve uma alteração na forma do preço das senhas. Quem comprar até a quinta-feira do café será R$17 e a partir da sexta será R$20. Então o ideal é fazer a compra antecipada. O outro aviso é que a página do Lean, www.larespirita.org.br, já está aberta para visitação. E apesar de que tem alguns boxes ainda sem qualquer informação, estamos mandando os dados. Essa semana acredito que vai ficar já bem mais rica o nosso site. E se alguém quiser ajudar, colaborar, dar alguma dica, escreva para a gente, passe, sugira, porque não queremos ter uma página parada. O terceiro assunto é sobre os cupons fiscais. Tanto estamos precisando de mais cupons, como também estamos precisando de digitadores. Se por acaso alguém quiser colaborar fazendo digitação, pode ser feito em casa, só precisa fazer um registro, uma inscrição. Por favor, deixe seus dados na lanchonete, que nós entregaremos. A Lia, que era quem tomava conta, ela voltou para o Rio de Janeiro,
mas tem duas pessoas que não estão aqui hoje, mas tem duas pessoas responsáveis. É Vilma, que mesmo residindo em Campina Grande está tomando conta, e Priscila, que ainda até o final de janeiro ela estará em Mossoró, mas ela está totalmente à frente, ela está acompanhando muito de perto, já atualizou todos os fichários, e ela já me pediu ontem por e-mail para solicitar que as pessoas que estão com senhas ou que já estão cadastradas, que iniciem o processo de digitação, porque está muito curto o período, e pela previsão dela nós não completamos ainda nem 10% do que é previsto estar preenchido até o dia 14 que vem. E o quarto aviso é que o seminário de passes já está bem definido, já tem um cartaz ali fora, e a partir da próxima semana, muito provavelmente também as inscrições já estarão abertas. O Leandro tem muitas atividades a fazer e é bom contar conosco mesmo. De quebra, além dessas 4 informações, hoje chegaram vários títulos de livros aí na livraria. A livraria estava com muito poucos títulos, já está lá hoje com uma série de novos títulos. E as reuniões de estudo mediúnico, para quem já participa, recomeçam amanhã à noite. Os estudos, para quem participa dos estudos lá na minha casa, recomeçam depois de amanhã, na terça. E agora em fevereiro, retomado o DIGI, vai ser retomado também o grupo de canto. Então tem uma série de coisas, tudo isso nós iremos colocar bem sinalizado, tanto na nossa página, como também esse sistema de uso de PowerPoint. Nós iremos atualizar essas informações para que todo mundo fique antes e depois das reuniões tomando conhecimento. Às vezes olho a minha volta procurando luz, só vejo a escuridão. Às vezes meio constrangido busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste diz que não existe motivo para alegria, mas quando isto acontece, faço uma prece ao Filho de Maria. Tudo que ele disse, muita gente esqueceu. Mesmo assim, seu amor ele nos deu. Por isso, se a dor, o barco, a alegria,
Obrigado. Vitórias? André pedindo música. Não navegar, não há como escolher. Em alto mar, navegar é viver. Sangrar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta em busca da conquistar com todo prazer, navegando, vencendo o maró. Vitórias espero você. Não se abata sem razão, você tem coração, você é navegador. Pensa, use a razão, Lenegue é coração, por tua vista, solução que vem. Não se entregar, norte indica buscar. Cruze os mares, lutar é viver. Amar não se esconde, transpira no ar. Calar só responde se crepita olhar. Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo o maró. Vitórias espero você. Não se anota sem razão, você tem um coração, você é navegador. Vença, use a razão, Lemegue é coração, por tua vista, solução que vem. Não navegar, não há como escolher. Em alto mar, navegar é viver. Amar não se esconde, transpira no ar. Calar
acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Glória sim. Pai meu amigo, conto contigo, com tua Pai de verdade, toda bondade comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, oro contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Um bom final de domingo, uma boa semana para todos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Deus Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de encontro, de estarmos aqui reunidos em teu nome,